da famigerada queda, a gente estava comentando de onde, né? Para onde eu mando, como que funciona aí essa questão da busca de emprego. Existem diversas plataformas, então, a Cato, a Pinfo, Indeed, LinkedIn, InfoJobs, enfim, uma infinidade de plataformas, efetivamente, que vão ajudar a encontrar esse cargo, essa empresa, essa área que você deseja trabalhar. Então, é muito importante que se atente a alguns detalhes. Primeiro, a gente sempre indica para qualquer pessoa, opte pelas plataformas gratuitas. Exato. Ou seja, LinkedIn, InfoJobs, Vagas.com e algumas outras aí que existem, que você não precisa necessariamente assinar a parte premium para conseguir encaminhar os seus currículos ou entrar em contato com as empresas. Óbvio, quando você faz uma assinatura, você tem alguns outros benefícios, como análise de currículo, alguns testes, algumas coisas que podem ou não te ajudar, não é uma regra. Pelo sim, pelo não, a gente fala pelo não, que não tem essa necessidade, porque na maioria das vezes isso não significa que você vai conseguir um emprego mais rápido ou que as ferramentas vão te ajudar. E muitas vezes acaba aí gerando uma comilança de dinheiro que você não tem como dispor naquele momento para conseguir continuar buscando um emprego. Então, opte pelas plataformas gratuitas. LinkedIn é fundamental. Se você não tem, vai fazer, acabou. Porque LinkedIn é uma ferramenta excelente, tanto de hunting, né, quando os profissionais de recrutamento de seleção vão rantear esses profissionais, né, no mercado, vão buscar efetivamente para as posições. Eu, particularmente, faço muito isso para as empresas que eu presto serviço, porque é ir no mercado e aí a gente vai buscar quem tem o perfil, estando trabalhando ou não. Então, é necessário ter um LinkedIn atualizado, atrativo, com todas as informações necessárias, e aí sim, com informações de contato, coisas que vão facilitar aí na identificação de onde você está, enfim, coisas que às vezes são necessárias. E aí, beleza. Então, primeira forma é plataformas de busca de emprego, né, as famigeradas conhecidas. LinkedIn, então, fundamental, prioridade, ter o currículo e o LinkedIn atualizado para qualquer vaga de emprego. As melhores vagas, as melhores empresas estão dentro do LinkedIn. Bacana. Outra forma, né? Como você vai mandar? É importante que você tenha aí a consciência de que você só manda um currículo, você só entra em contato com alguma empresa se aquela empresa tiver uma vaga e aquela vaga estiver no seu perfil. Não adianta nada você estar lá mandando currículo à torta direita, adicionando pessoas, falando que você está buscando emprego, se a empresa não tem vaga, se a pessoa não vai conseguir te ajudar. Muitas vezes, por educação, ela fala, manda seu currículo, se tiver alguma coisa eu indico. Balela. Isso daí vai ficar na caixa de e-mail, vai pro spam, vai pra lixeira, para uma pasta que nunca vai ser acessada. Então, se atentem muito se a empresa tem uma vaga e se efetivamente a vaga está dentro do seu perfil. Beleza, se está dentro do perfil, você tem o contato da pessoa, encaminha. Se não, não faz sentido sair distribuindo o seu currículo, até porque você não sai distribuindo o seu RG na rua. O currículo é a mesma coisa, um documento. É algo que só é necessário quando efetivamente tem algo que faça sentido para você e também para a empresa em estar recebendo aquele documento. Então, legal. Estruturou o currículo de forma adequada, já está com o LinkedIn atualizado, beleza, bora começar a encaminhar esse currículo para as empresas que efetivamente tenham vagas e que as vagas estejam no perfil de vocês que estão buscando. Né? Não adianta nada a vaga estar lá pedindo um perfil pleno, um perfil sênior de uma determinada área, e você, com seu conhecimento em cuidar do cachorro, acha que é o suficiente. Né? Isso muitas vezes pode até queimar cartucho. Né? Em algum momento que a empresa venha a ter uma vaga dentro do seu perfil, pode até não te chamar porque sentiu que você possa ter demonstrado um nervosismo, um desespero, quero a todo custo, tudo bem, eu faxino no chão.
enfim, N coisas aí que podem acontecer. Orly, Quer acrescentar alguma coisa? quero. É importante, pessoal, vocês pensarem o seguinte, tá? Claro que é legal trabalhar em grandes empresas maravilhosas, só que não sempre, tá? Porque nem toda, não é porque uma empresa é grande que de fato ela é maravilhosa ou que ela valoriza os seus colaboradores. Então, eu vou falar alguma coisa aqui para vocês que talvez no início de carreira isso nem aconteça tanto, mas à medida em que vocês vão aí trilhando, né, a vida profissional de vocês, tenham mais consciência de quem vocês são como profissionais e em que tipo de empresa vocês querem trabalhar. O que eu estou querendo dizer? Não é só a empresa que escolhe o candidato. O candidato tem o poder de escolher aonde quer trabalhar. Eu sempre mandei o currículo para empresas, né? Ou busquei fazer networking com pessoas que poderiam encaminhar meu currículo para empresas onde eu queria trabalhar. Então eu pesquisava as empresas relacionadas à minha área e ia saber se essa empresa valorizava colaborador, se essa empresa dava treinamento, se essa empresa permitia o desenvolvimento do colaborador, se essa empresa aceitava um perfil como o meu, que eu sou muito empreendedora, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, assim, aonde você quer trabalhar e por que também é importante, tá? Você também tem que ter o poder de escolher onde você quer trabalhar. E para isso você tem que estar muito consciente do seu perfil, do seu potencial, da sua capacidade profissional. Exatamente. São informações que, primeiro, você precisa ter certeza, você precisa ter a consciência para efetivamente conseguir passar e transparecer isso para os próprios recrutadores. Beleza, fiz o currículo, comecei a mandar, fui chamado para uma entrevista. E aí, o que eu faço? A apresentação pessoal, gente, é importantíssimo se atentar a esse detalhe, que afinal de contas, né? O que é apresentação pessoal? Como que eu tenho uma boa apresentação pessoal? Que roupa eu devo usar? Perfume, brinco, maquiagem? E minha barba? E meu sapato? E meu cabelo? O que eu faço? Então, me conta um pouquinho pra gente. Como se vestir para um processo seletivo presencial? Tá. Eu vou começar contando uma historinha que eu contei pro pessoal da manhã, num outro momento, mas eu já vou contar agora para vocês. Eu dei aula durante o tempo em Maceió, meu mestrado eu fiz lá e morei durante 5 anos lá. E eu chamei, né, uma vez, convidei o diretor da Cato, lá de Maceió, para dar uma palestra para os meus alunos de primeiro semestre, para falar justamente sobre ingresso, né, sobre vida profissional e tudo mais. E ele contou essa história, que ele havia sido contratado, porque ele estava falando de detalhes e justamente de apresentação pessoal, o quanto isso pode influenciar na sua contratação ou não, apesar de você ter um bom currículo. Então ele contou essa história de que ele foi chamado pelo dono de uma grande empresa lá, e esse dono precisava contratar, a toque de caixa, assim, super urgente, um novo diretor financeiro, se eu não me engano. E aí esse dono falou para ele, olha, eu não tenho tempo, não tenho paciência, não vou ficar entrevistando um monte de gente, você entrevista e manda para mim os 2 candidatos, os melhores, os 2 melhores, só vou conversar com 2. E assim ele fez e mandou os 2 últimos candidatos, né, os que ele considerou melhores. Qual que era a diferença entre um candidato e outro? Um candidato tinha uma vida profissional extensa, então experiência prática, e um currículo em termos de formação, capacitação, menor. E o outro era justamente ao contrário. Ele tinha um currículo, formação, capacitação, cursos enorme, mas menos experiência profissional. E o diretor da Cato disse o seguinte, que na visão dele, né, no entender dele, o primeiro candidato era mais adequado, porque como era algo que precisava assim para ontem, e essa pessoa ia entrar na empresa, não ia poder ter muito tempo de ajuste, de adaptação, ele considerou que alguém com mais experiência profissional prática ia se adaptar mais rápido e melhor. Então ele teria contratado esse cara. Mas o dono da empresa contratou o outro. E aí ele ficou curioso e foi conversar, né, com o dono da empresa. Falou, poxa, eu contrataria o outro, por que você contratou esse daqui? Aí ele falou, pois é, rapaz, quando eu olhei os currículos, de fato eu pensei, só de olhar o currículo, que eu ia automaticamente contratar o cara que tinha mais experiência prática.
Mas quando o cara entrou na minha sala, ele tava com um terno assim, sabe, muito modernoso, muito bronzeado, o cabelo cheio de gel, o óculos de sol na cabeça e mascando um chiclete. Eu olhei para ele e pensei, cara, a gente mora em Maceió, essa praia maravilhosa na orla, eu vou ter que caçar esse cara lá na praia, ele não vai se comprometer com o trabalho, e contratei o outro. Então, olha como a apresentação pessoal é importante e pode sim definir a contratação de alguém, tá? Então, vamos nos atentar para isso. O que é importante, pessoal? Então, as pessoas ficam desesperadas, não tenho dinheiro, preciso de terno, a menina quer saber se ela vai comprar um tailleur. Calma. Uma calça jeans básica, gente, só que tem que ser uma calça jeans básica, sem barra rasgada, sem a calça, né, rasgada, sem apetrechos, taxinhas, essas coisas todas, um tom mais escuro, mais básico mesmo. E para os meninos dá até para ser, na pior das hipóteses, uma camiseta branca com uma calça jeans e um sapatênis, dá para ir, gente, passa. E as meninas, não, a camiseta para mulher é uma coisa assim informal demais, não rola muito, sabe? Assim, uma blusinha, uma batinha, mas assim mais composta, né? Sem um decote fundo, de manga, uma manga curta que seja, mais nada de alcinha, dá para ir. Sem chinelinho, sem sandalinha, se usar sapatilha, sem que seja aquelas sapatilhas assim com aqueles laçarotes enormes de plástico, essas coisas todas. Ah, não tenho dinheiro nem para isso. Cara, arruma uma amiga, nesse momento precisa, tá? Arruma alguém que possa te emprestar, nem que seja aquela calça preta social básica e uma camisa branca, acabou, e vai, tá? Um sapato da mesma cor, se não tiver da mesma cor, só atente para a questão da meia. Meninos, meia de futebol, de jogar, de usar com tênis, não dá para usar com calça social, nem com a calça jeans também não dá não, né, Orlando? É terrível. Aí fala assim, nossa, mas que detalhamento. Então, mas o que a gente pensa do lado de cá? Se você está preparado para um processo seletivo, você sabe que isso é importante. Se você sabe que isso é importante, por que você vem desleixado ou não vem preparado, né, melhor preparado? E de um modo simples, eu tô falando para vocês calça jeans, para as meninas uma sapatilha, uma batinha, uma camisa branca simples, para os rapazes também uma calça jeans, uma camisa branca ou uma camiseta, um sapatênis. Cara, acabou. Não precisa gastar dinheiro, não precisa de muita coisa. Claro que à medida em que você vai crescendo, você vai para um cargo de diretor, você vai para cargos, né, maiores, você vai precisar talvez se vestir de uma maneira ainda mais formal. Mas vocês estão iniciando, estão aí, né, na vida profissional, começo de vida profissional, dá para ser. O que não dá é aquela barra da calça toda engruvinhada em cima do seu sapato. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a costureira. Caramba, vira essa barra para dentro, por favor, a barra em cima do peito do teu pé, a altura ideal, e vai, coloca um durex na pior das hipóteses, passa bem com ferro, que ele fica marcado, o jeans ele marca fácil, ele não sai, entendeu? As meninas ainda têm a opção de dar uma dobrada, ficar uma coisa mais estilosa, até os rapazes se tiverem aí um estilo diferente. Perfume, gente! Não use. O entrevistador pode ser uma pessoa que tem uma alergia. Você já pensou você sentar na frente de alguém que pode te dar um emprego e o cara tem um acesso de espirro, de tosse, não sei o quê? Ele vai ficar com uma bronca de você. Vai ficar uma situação muito chata. Evite perfumes fortes. Você precisa estar com cheiro de banho, tá? Então vai para entrevista. Toma um banho, mas eu vou sair do meu trabalho no meio do dia, leva nesse dia uma camisa limpa, uma camiseta limpa, dobradinha dentro de um plástico, chegou lá perto, para num bar, num shopping, em algum lugar, troca isso, dentes escovados, não precisa encher seu cabelo de gel, né, os meninos, as meninas não precisam ir no cabeleireiro, fazer um monte de cachos, seja você, seja simples, o foco é o que você sabe, o que você é capaz de fazer na minha empresa para me ajudar a ganhar dinheiro e de uma maneira discreta e simples, tá? Meninas, sem decotes, maquiagem, nada de maquiagem excessiva, cuidado com unha, não tenho dinheiro para ir fazer à mão, não falei que precisa, mas vê se alguém te arruma um algodão e uma acetona.
O que você não pode é ir com aquele esmalte comido pela metade. Isso é desleixo. O que eu penso quando eu vejo isso? Eu falo assim, se ela não parou, sabe, para conseguir pelo menos um algodão lá com um esmalte na vizinha, numa amiga, numa tia, para dar uma limpadinha nessa unha, e às vezes até, tomem cuidado, meninos, né, com unhas compridas, aquele pretinho sujo debaixo da unha, que é só você passar ou um cotonete, ou um palitinho, eu vou olhar e falar, se ele não presta atenção para esse detalhe, será que ele vai prestar atenção e fazer um trabalho de capricho dentro do meu negócio? Então tomem cuidado, porque a apresentação pessoal pode sim prejudicar vocês se ela não estiver adequada. E aí o Orlando colocou pra gente, e se a entrevista é online? Gente, online ou presencial é a mesma coisa, é ambiente de trabalho. O que eu já vi de fazer entrevista e a pessoa ter um fundo, né? Aqui era o quarto da pessoa e tinha um guarda-roupa e a cama da pessoa. Só tenho esse lugar, minha casa tem um cômodo, você não sabe a minha vida, professora. Presta atenção, não tem nenhum problema. Essa é a sua condição, não dá para ir num vizinho, não dá para conseguir um lugar melhor? Tá bom. O que não dava para admitir é que a cama estava desarrumada e dava para ver, e o guarda-roupa com as roupas saindo tudo, sabe, assim, pelo ladrão. Não dá, gente. Então, assim, tem que ser um ambiente que demonstre organização, que demonstre que você é profissional, um ambiente que tenha o mínimo de silêncio, de preferência, se você puder, se você acha que pode ter algum barulho, algum inconveniente, usa fone de ouvido para evitar esse tipo de situação, tá? Isso é importante. E outra coisa que a gente tem visto com essas questões do online, a pessoa tá vestida bem daqui para cima, tá tudo certo, porque de fato a gente só vai ver você daqui pra cima. Mas a gente já viu, não queira virar um meme, né? A gente já viu um monte de gente, por alguma situação, um imprevisto, ter que levantar e sair correndo, e a pessoa tá de cueca, descalça, sabe? Assim, então, assim, os imprevistos podem acontecer. Pense sempre que é um ambiente de trabalho e pense o seguinte, o cérebro da gente é uma máquina fantástica. Quando você se veste inteiro, preparado para o processo, o teu cérebro, ele quimicamente, ele compreende a situação, né, de uma outra maneira e você se apodera de uma outra postura, mesmo que seja no online. Você fala, não, estou indo para uma entrevista, é a entrevista dos meus sonhos, é a empresa onde eu quero trabalhar. Meninas, até coloca um salto. Vai de salto para a sala, para o quarto, fazer essa sua entrevista. Mas vai se sentindo poderosa, como alguém, sabe, organizado, profissionalmente falando. Falei? E uma informação muito importante é que você tem que, primeiro, né, antes de pensar na sua roupa, você precisa pensar na cultura da empresa. Você precisa pensar no tipo de negócio. Não adianta você ir de terno e gravata fazer uma entrevista numa agência de publicidade. Exato. Eu tenho certeza que isso não vai ser um ponto positivo. Então é muito importante que, antes de você pensar na sua roupa, pense na empresa, pense no local onde efetivamente você está indo fazer a entrevista. Excesso, né, de formalidade é bom para uma empresa que é formal. Exato. A informalidade ela é boa para uma empresa que é informal, porque a forma como você se veste, como você fala, como você se apresenta, diz muito sobre o seu perfil comportamental. Então, isso é uma das análises que é feita durante a entrevista. Então, pense que você se veste de acordo, óbvio, com quem você é, mas também para a empresa com que você está indo. Então, precisa ter essas atenções, essas sutilezas na hora de pensar na roupa. Na dúvida, na pior das hipóteses, não tenho uma roupa, não sei o que fazer. Para os meninos, calça jeans, camiseta e um sapatênis, um mocassim, um sapato social, uma coisa básica que transmite minimamente uma boa apresentação. E para as meninas, cabelo preso ou amarrado, maquiagem o mais leve possível, se precisar usar, né, mas não utilizar não é um diferencial, novamente, pensando para o tipo de posição. Calça jeans, sapatilha, a Milena comentou, mas se atentem em não utilizar aquelas melissas com laço, com essas coisas que podem
ter o excesso de informação. Então são detalhezinhos na hora de se vestir, são coisas pequenas que fazem toda a diferença na avaliação do recrutador quando estiver efetivamente conversando contigo. Então pensa um pouquinho sobre isso, galera. E aí, bacana. Tô na entrevista, tô bem vestido, meu currículo ó, tá top. E aí vem as perguntas. Né? A hora que a galera começa a tremer, começa a suar frio, aí dá aquela borbulhada na barriga, vontade de ir no banheiro, enfim. Existem perguntas padrões, né? E aí a Milena vai contar um pouquinho pra gente dessa parte, mas a primeira delas é, me fale um pouco mais sobre você. Como que a gente fala, Mi? Então, pessoal, olha, normalmente essa é a primeira pergunta, né? A pessoa tá lá com o seu currículo e aí ela diz, bom, me fala um pouco mais sobre você. E aí a gente escuta de tudo. Ah, eu moro com meu pai, com a minha mãe, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu gosto de surfar. Parou, você tá numa entrevista de emprego. Se eu quiser saber da sua vida pessoal, e provavelmente se você for um candidato que à medida em que eu vou fazendo a entrevista vai me interessando, provavelmente eu vou te perguntar. Mas eu vou perguntar de um modo muito específico. Com quem você mora, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, etc. Se eu te pergunto logo de cara, olho para o seu currículo e falo, me fale um pouco mais sobre você, eu quero saber de você profissional. Quais são as suas conquistas, onde você já trabalhou. Eu quero ver, inclusive, se aquilo que está no seu currículo realmente é verdade. Porque a gente vê muito... Gente, eu já vi situação de eu virar para o candidato e falar assim, aqui tá falando que você trabalhou fazendo tal atividade, e a pessoa puxou o currículo da minha mão e falou, deixa eu ver onde que tá isso. Então, essa pergunta serve também para eu checar se o teu currículo, se aquilo que escreveu, porque o papel aceita tudo, realmente você se apropria daquele discurso, realmente é algo que você fez, que você conhece e que você sabe. Então, fale mais sobre você, é sempre você profissional. É aquela, ou poderia ser, essa pergunta também poderia ser aquela que eu falei no começo, que é porque eu deveria te contratar, me fale sobre você para eu saber o que você faz e por que seria interessante eu te contratar. Então, é sempre profissional, tá, pessoal? Exato. E aí, nessa pergunta, normalmente o que pode acontecer é o entrevistador dividir ela em 2 etapas. Me conta um pouco mais sobre você, mas primeiro enquanto pessoa física, na vida pessoal, o que você gosta de fazer, onde você mora. E aí, sim, na sequência, a gente começa a conversar sobre essa trajetória profissional. Normalmente pode acontecer dessa forma, tem se acontecido muito, eu uso muito dessa divisão, que aí sim eu dou espaço para o candidato falar as informações e aí que ele acha relevante trazer. Particularmente, eu acredito que tem que ser informações que o candidato se sinta confortável em trazer. Se quiser falar que tem filho, fala. Se não quiser, não fala. Se quiser falar que é casado, fala. Se não quiser, não fala. E aí, particularidades de empresa para empresa, de vaga para vaga, o recrutador ele vai se aprofundando na vida pessoal, perguntando de acordo aí com as dúvidas. E quando for falar da parte profissional, é importante que não vá lá em 1972, quando tudo começou. Eles são jovens que nem você. Eu poderia ir para essa data e falar da minha vida profissional. Vocês não. Então, conte as experiências mais recentes, mais relevantes, conquistas, né? Sempre caminhando por coisas relevantes, por coisas que estão mais próximas aí da atualidade. Não precisa contar do surgimento da galinha. Enfim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E aí, beleza. Quais são os seus pontos fortes? E aí, como que a gente conta, Mi, os pontos fortes, pontos fracos, como que funciona isso? Vamos lá, já vou associar, porque o que é importante, vem aí já o Orlando colocou, né, que são 2 perguntas assim que as pessoas ficam de cabelo em pé. Quais são os seus pontos fortes e os pontos que você precisa desenvolver? E em muitas empresas, a pergunta que vai para você, ao invés dessa, é cite suas qualidades e cite seus defeitos. E aí a gente já escuta assim, já escutou assim, ó, quando pergunta sobre qualidade, da pessoa falar, ai, tão chato eu falar de mim, eu ficar me elogiando. Eu já escutei uma candidata que falou que eu deveria perguntar isso para a mãe dela e para os amigos dela. Bom, como é que a gente responde, tá? Esta pergunta.
Então, não tem que ter modéstia nessa hora, você tem que se conhecer como profissional, né? E realmente colocar aí naquilo que você é bom, só tomando cuidado, gente, que algumas respostas não funcionam. Assim, eu sou super organizado e super pontual. Oi? Você tem que ser organizado, super pontual, né? Qualquer um que entrar na minha empresa vai ter que ser. Eu vou dar uma dica para vocês e de repente vocês podem tentar se apropriar desse discurso. Uma resposta boa é você usar termos mais modernos, né, e que traduzem melhor o que a gente espera de um perfil de um profissional a essa altura, alguém que está cursando faculdade. Então, por exemplo, você pode falar assim: o meu ponto forte é que eu tenho um perfil intraempreendedor. E você já vai emendar e explicar o perfil intraempreendedor, porque eu garanto para você que muito recrutador na sua frente não vai saber o que significa a palavra intraempreendedor, tá? As pessoas sabem que empreendedor é alguém que tem um negócio, mas também não é só isso, eu não vou ficar discorrendo sobre isso, mas o intraempreendedor existe também e é quem? Alguém que trabalha dentro da empresa dos outros e tem olhar de dono. Então você vai dizer: o meu ponto forte é que eu tenho um perfil intraempreendedor e eu trabalho dentro do negócio do outro tão comprometido que eu acabo tendo um olhar e uma atitude de dono. Eu busco soluções, eu busco novos formatos de atender os nossos clientes, eu busco encontrar novos produtos que a gente possa oferecer, né, novas maneiras de solucionar as dores dos nossos clientes. Acabou. Falou tudo. Você pode até ir complementando. No perfil intraempreendedor, então eu sou uma pessoa com muita iniciativa, sou extremamente criativo, porque isso tudo faz parte do perfil intraempreendedor. Agora, importante, tem que ser. Porque se você começar a falar, né, o que tem lá dentro do perfil intraempreendedor? A pessoa ser comunicativa, a pessoa ter iniciativa, a pessoa ser criativa. Se você não se comunica bem com as pessoas, fica mudo, quieto no seu canto. Se você não costuma exercitar sua criatividade, todas as pessoas são criativas, simplesmente não treinam para serem, tá? Mas todo mundo tem uma veia, basta treinar. Então, se você não costuma fazer isso, se você não tem iniciativa, fica sempre, teu chefe passa e fala assim: tem nada para fazer, não? Você fala: não, já acabei tudo. Quer que eu faça alguma coisa? Isso não é iniciativa. Você já deveria estar fazendo, ou no mínimo já deveria ter se adiantado e chegar no seu chefe e perguntar para ele se tem mais alguma coisa para fazer. Isso é iniciativa. Se você não tem esse perfil, não adianta mentir e dizer que você tem perfil intraempreendedor, porque você vai se dar mal, né? Eles vão perceber rapidamente em outras situações ainda dentro do processo seletivo, nas dinâmicas que o Orlando vai falar daqui a pouquinho. E aí, os defeitos ou ponto, né, ou os pontos que você precisa desenvolver, as pessoas também respondem: ai, gente, mas é muito chato. Como é que eu vou fazer para falar de um defeito? Eu não posso falar de um defeito. Então, assim, é a forma como você aborda, né, como você faz, dá a sua resposta. Vou dizer o meu, por exemplo. Então, eu falo assim: olha, eu sou extremamente detalhista, é um dos meus pontos. Ou eu sou extremamente exigente, é um dos meus pontos. Ah, mas isso é ruim? Para algumas pessoas, às vezes pode ser, porque a gente pode se tornar, às vezes, um pouco chato. Mas o que eu faço? Eu falo: olha, eu sou uma pessoa detalhista, eu sou uma pessoa exigente, né? Mas isso é extremamente positivo, porque a gente precisa se atentar aos detalhes dentro da empresa, eles também são importantes, não só o macro da empresa, mas o micro também. A gente precisa entregar, né, produto e serviço de qualidade, então ser exigente é bem importante. E eu tenho procurado trabalhar para não exacerbar, né, nas situações de ser muito exigente com as pessoas e de compreender que nem todo mundo vai corresponder, porque às vezes eu vou ser líder, vou lidar com outros colegas e às vezes a gente fica exigindo e querendo que todo mundo faça igual. Então eu já me adianto e digo que eu tenho trabalhado para usar isso em meu favor, para que isso vire um ponto positivo. Acabou. Tá? Então, mais ou menos isso. Aí, já vou Você quer falar ou posso ir para a próxima? Manda bala. Manda bala. Pretensão salarial, só por Deus. Então, eu já perguntei para candidato: quanto você pretende ganhar? E aí, a resposta que veio foi: o que você quiser me pagar. E eu já falei:
Já vou contratar de graça, porque eu não quero te pagar nadinha. Como assim? O que eu quiser pagar? Pessoal, você precisa ter consciência do valor que você tem, do quanto custa o seu trabalho, tá? Uma das formas de você fazer isso, claro, você analisar o teu currículo, olhar, né, o perfil lá que está sendo pedido para vaga, se você atende a maioria dos pré-requisitos, etc. Mas no mínimo você tem que saber pro cargo que você está pleiteando, qual é o teto mínimo, qual é o teto máximo, qual é o teto mínimo, tá? Que o mercado pratica. Vai lá no senhor Google, como diz a minha mãe fala que é Google, ela não consegue falar Google, então ela fala no Google, pesquisa lá no senhor Google, piso salarial atendente, sei lá, supervisora de atendimento, enfim, auxiliar financeiro, não sei, pesquisa lá, piso salarial, teto salarial, vai te dizer a média, quantas empresas pagam no máximo por aquele cargo e no mínimo. E você se prepara, né? Olha para aquilo e vê o seu perfil, o que você faz em relação àquela vaga e fala, cara, eu mereço ganhar o topo. Desculpa, gente. Perdão. Eu mereço ganhar esse valor aqui, o topo é 10 pau. Eu quero 10 pau porque eu sou fodástico. Pode falar isso, professor Fábio? Não é palavrão, né? É um elogio. Eu sou fodástico. Legal. Claro que pode. Aqui área de marketing, publicidade, pode falar. Você sabe que eu sou meio louca, né? Então, assim, daqui a pouco eu despiroco. Então, beleza. 10 pila, eu quero 10 pila porque mas você tem que ter consciência de que você vale e você tem que sustentar isso, não só no papel, no currículo, mas naquilo que você vai falar e depois se você for contratado no seu trabalho diário, tá? E se você vê que não, também eu aconselho o seguinte, nunca peça o mínimo. As empresas normalmente elas já têm um valor pré-estabelecido. Se você já chegar com o mínimo, você pode ter certeza que ele vai te pagar o mínimo. Então joga lá para uma margem de negociação. O máximo é 10, o mínimo é 5. Chega lá com 7.500. Se você acha que não vale 10, mas também 5, não se coloque, né? Porque senão tua negociação já vai ficar lá embaixo. Joga 7,5, joga 8, para ter lá uma margem de negociação, tá? Mas precisa sim responder qual é a sua pretensão salarial. Falei. E aí, de manhã teve uma pergunta que eu acho relevante trazer, que foi, se eu estou numa entrevista onde o valor do salário já foi divulgado, já sei quanto que é, e mesmo assim eles me perguntam qual que é a minha pretensão salarial. E aí a gente tem duas possibilidades, né? Duas situações dentro dessa situação, que é, uma, eles querem entender se o valor ofertado está dentro da sua pretensão, se atende às suas necessidades, e é muito importante que nesse momento você seja transparente, e se não, aí você vai dar a sua pretensão, e aí eles vão entender margem de negociação. Segunda situação eles gostaram bastante do seu perfil, porém você é um perfil mais sênior, eles estão aí abertos para negociar efetivamente um valor para mais, a fim de te contratar, então eles querem saber o quanto efetivamente você está custando no mercado. Então, existem essas duas situações, então não acho que é uma pergunta sem sentido quando o salário já foi divulgado. Uma coisa é fato, em todos os momentos, em todas as entrevistas, já existe um salário pré-estabelecido. O que acontece é que, efetivamente, por conta dessa flexibilidade, eles estando abertos para buscar um profissional mais sério, um profissional melhor, eles não divulgam o salário, pegam a pretensão e entendem aí o quanto que dá para adequar. Se for para cima,